Boa noite a todos. Boa noite a todos. Valtinho entrando. Juliana. Paulinho entrando. Vai entrar. Ah, Bel, será que eu tô paradinha? Sensei, boa noite. Tudo bem, Sensei? Tudo jóia, Carol. E você? Tudo. Tá direitinho? Tá ouvindo direitinho? Tô sim. Tô ouvindo Eu, direitinho. Tá me escutando bem? pronto. Deixa eu só ver aqui, porque a minha imagem tá parada. Aí a minha imagem tá parada? Não, a imagem tá tranquila. Tô lhe vendo normal. Ó, E aqui com... tá assim, como se tivesse uma foto. E ficou. Mas tudo bem. Se você tá me vendo, tá beleza. Eu tô te vendo va- legal. Só a minha imagem tá Pronto. parada mesmo. Pronto, isso aí deve ser conexão por conta do horário, né? Todo mundo entrando e, e É, aí certo. vamos esperar só um pouquinho, Sensei, todo mundo entrar, as pessoas irem entrando, que aí a gente já começa, tá bom? Certo. E como é que tá de Tá 40? legal aí Tá a legal. claridade. Pronto, tá Joia. tranquilo. E a Sensei tá num ambiente super familiar, né? Que é o dojo. É Que porque você sabe que eu maravilha. moro aqui, né? Sim, Aí eu sim. achei, vou Tenho aproveitar e ficar aqui no dojo, porque já fica no clima mesmo. Dar boa noite para o Sensei Paulo Latifi, está aqui conosco, uma honra, Sensei, né? Também se graduou agora no Kodansha. O negócio está ficando Agora à importante tarde, aqui. às 17 horas, a gente fez até uma live com ele. Ah, que Itapá de legal, Pano, Sensei. terça, quinta e sábado, o Itapá de Pano está fazendo live com os professores aqui, né, do Itapá de Pano. E hoje Aham. foi ele. Ah, É legal. muito legal. A gente Tem ouve que ser para a várias gente. histórias O melhor são as e histórias, né, Sensei? recorda muita coisa. E muita gente tem muita coisa para falar, né? Para dizer, para ensinar. É legal. Sim, Foi com um certeza. bom papo. Eu acho que esse momento de quarentena, o bom é isso, né? Que a gente consegue conversar mais, conhecer mais as histórias das pessoas, interagir, isso é positivo, né? Eu Obrigada vou, aí, Vitor, né? vou dar Diga. boa noite para a Marcele, que está entrando, que é de Fortaleza. Hugo está entrando. Sensei Vitor também, boa noite. Alguns alunos, Laila entrando. Todos sejam bem-vindos, tá? Sim, sim. Então vamos começar, né? De fato, vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse Vamos. universo que é o judô feminino, né? Que é o judô baiano. Mas assim, primeiramente eu queria apresentar, né, a Sensei Cristiane Carvalho, a nossa, eu vou encher até a boca agora, Sensei, a nossa primeira codancha do estado da Bahia. Isso é um motivo de muito orgulho quando eu soube, né, esse ano, agora no início de março, né, fiquei extremamente feliz, é uma super referência, né, e desde já eu queria agradecer a Sensei, porque a Sensei sempre me acolheu muito bem, né? Nos cursos de faixas pretas, você chamava assim no canto, Carol, perceba isso, veja se está certo, não é melhor fazer assim, sempre orientando. Então, assim, super agradecer por esse momento, né, Sensei? Então, desde já agradeço de coração a gente bater esse papo. Toca. Sensei, Sensei, para começar, vou logo, né, objetivamente. Conta um pouco pra gente como é que foi esse ingresso no judô, né? Você é de uma família de lutadores, né? Uma lutadora. Quando foi que começou? Como é que aconteceu isso? Conta um pouquinho pra gente.
Ô, Carol, que bom. Primeiro eu quero agradecer também a você, né, por me convidar para participar, para fazer essa live. Dar boa noite ao pessoal que está entrando aí. Muito bom a gente ter essa oportunidade de estar falando. Obrigada. Bom, eu comecei no judô aos 7 anos, né? Meu pai, professor Ciro, tem academia, né? E ele fundou a academia em 66. E aí eu tinha apenas 3 anos. E não tinha meninas nessa época, né? Só meninos. E aos 7 anos eu disse: Não, meu pai, eu quero também brincar, porque eu via assim os meninos brincando, né? Os irmãos, todo mundo correndo, brincando, né? Para mim era uma brincadeira aquilo ali. Aí ele disse: Não, para você entrar, você tem que ter uma coleguinha. Se você conseguir uma coleguinha, então você pode participar da aula. Aí eu fui atrás. Tinha uma vizinha, amiga, muito amiga minha, eu fui lá, conversei com os pais dela, e aí ele aí deixou os pais dela, né? E aí, pronto. De lá para cá, eu tive altos e baixos. Tem filhos, né? Para um tempo, volta, tal. Mas o tempo já são 50 anos aqui em cima, né? Uhum. Vestindo kimono. Vestindo kimono. E é uma E história, né, Sensei? então teve assim teve algumas dificuldades, né, no decorrer desse tempo aí, mas a gente vai indo e vai superando, né, as adversidades. E tô aqui agora, Com chegando a certeza, Kodansha. Sensei. Finalmente. Chegando a Kodansha. Sensei, começando aqui, eu queria também registrar a presença do professor Rafael Sampaio, um grande amigo, ele é professor do Rio, está aqui conosco, o professor Felipe Rios também está presente, alguns alunos, Alexandre, sejam bem-vindos. Sensei, me conta o seguinte, como você registrou, né, o universo nessa época do judô feminino, pelo menos na Bahia, não existia. E coincide, inclusive, que na época de 60 e 70 foi que as mulheres começaram a ter a condição de fazer randori, né? Porque antes, até então, as mulheres elas só tinham um treino a partir do kata, diziam que nós éramos frágeis, né? Que sexo frágil, e logo não era Alguns, permitido. alguns exercícios até era proibido para a gente fazer, né? Não deixavam fazer. Não, isso não é bom a mulher fazer. E aí não fazia. Tipo assim, é, vai cair, vai se machucar, então não pode fazer determinados exercícios, né? Alguns golpes. Aí com o tempo, graças a Deus, né, foi Foi acabando esse modificando, né? preconceito. E isso, inclusive, Quando veio do foi vendo que Japão, né? Porque lá no Japão não se podia, as mulheres não treinavam junto com os homens durante muito tempo. Aliás, o judô feminino só foi entrar aí em 1926, mais ou menos, a primeira aula específica para mulheres, né? E não se treinava. Então, 60 e 70 foi que começou a ter, foi liberado, vou usar assim essa palavra, para que as mulheres pudessem fazer randori e shiai. E coincide com a época que a Sensei também começou, né? Então, você foi uma desbravadora do judô feminino na Bahia, é, né? aqui na Bahia, justamente por causa de meu pai, né? Que eu acho Uhum. também que isso influenciou bastante, né? Porque Com- ele só acredito que ele só me permitiu também fazer, porque era com ele, porque ele era um pouco machista também, assim, nessa época, né? Ficava assim, né? Porque vai se machucar, tal. E aí, com o tempo, ele foi vendo que não era uma brincadeira mesmo e que não era realmente machismo da parte dele. Uhum. E aí ele abriu. E aí, junto comigo veio outras coleguinhas, né? Que via eu fazendo. E nessa época que eu comecei, eu tinha 7 anos, depois a gente mudou a sede, que era em outro lugar, né? Quando nós mudamos, aí veio mais coleguinhas, que eu mudei de escola também, e aí o judô começou, o judô feminino começou. Ele foi vendo que não precisava ter aquele preconceito todo, só alguns cuidados mesmo, normal, e deslanchou. Eu me lembro que o primeiro campeonato que teve assim a participação feminina foi em 78, porque a federação não tinha campeonato femininos, né? Ah, o que é que a Uhum. gente vamos começar, como é que a gente faz? Porque não tinha, era assim, um peso pesado, leve e tal. Vamos fazer tipo um absoluto.
só para ter o primeiro campeonato. E só tinham 5 meninas, 5, né? E eu fui uma das Imagine. 5, graças a Deus. Tive esse prazer, né? De estar entre essas 5, só para dar o início a campeonatos femininos aqui na Bahia, em 78. Depois foi deslanchando. Em 88, o professor Marcelo, ele era professor do SESC, e aí ele idealizou o campeonato nacional do SESC. E Sim. foi um sucesso. Uma década assim, de 88 a 98 e tal. Você participou de algum? Você Sim, chegou sim, a sei. participar de algum? Participei de alguns, pelo menos de 3 campeonatos nacionais. Era um evento muito forte, de referência a nível nacional. Eu morava em Fortaleza É, ainda, e nós vínhamos, sim. assim, na época de ônibus, 24 horas de ônibus, mas vínhamos porque a gente sabia que era o campeonato onde ia ter o maior número de meninas. Eu lembro que tinham É, 12 meninas na minha chave na época, né? Eu era pré-juvenil ali, 13 anos, 12 anos, e era um espetáculo, porque nunca tinha uma quantidade tão grande de meninas a não ser no brasileiro. E aí depois eu já peguei num momento que era misto. Os meninos também vinham e era referência o campeonato nacional do Sesc. Muito bom. no início era só, no início era só meninas, né? Quando ele idealizou esse campeonato nacional feminino. Aí depois de uns anos, não me lembro quantos anos, aí abriu para o masculino também. Você tá ouvindo direitinho? Tá, né? Tô, Eu fico sensei, na tô. dúvida às vezes. Não, eu grito por socorro, qualquer coisa. Agora, sensei, uma coisa importante. O processo para a faixa preta, né? Você entrou com 7 anos, né? Que você contou. Como é que foi esse processo até chegar à faixa preta? E antes disso, deixa eu até esclarecer para algumas pessoas que não são aqui do estado da Bahia. A Sensei Cristiane, ela é filha do Sensei Ciro, que é uma das referências nossas aqui no judô baiano, tá? Um grande sensei que tem um dos clubes mais tradicionais aqui, que é o judô Itapá de Pano. Então, é importante referenciar para que vocês conheçam um pouco. E quando ela fala que começou a partir do pai, para que se referencie o Sensei Ciro. Mas conta pra gente, Sensei, como é que foi aí essa faixa preta? Como é que foi esse trajeto até? Quando é que foi o ano? Tudo. Ó, é como eu falei no início, eu tive assim algumas paradas, né? Eu tive filho muito cedo e fui estudar, então eu ia e voltava, ia e voltava. Eu participei até de poucos campeonatos, eu participei de Norte e Nordeste, universitários, né? Então, além de ter pouco, eu participei de poucos campeonatos. Tinha um campeonato muito forte também lá em Ilhéus, da Padre Alberto, na época, da Sogab, vinha o pessoal de São Paulo, que era um campeonato muito bom também. Então, nessas idas e vindas, eu demorava, não tinha essa pressa de mudar de faixa. E meu pai também segurava. Ele dizia que eu enrolava muito. Não, você não vai ser faixa preta assim à vontade, não. Aí ele puxava muito, muito mesmo. Então eu só fui ser faixa preta mesmo em 89. Uhum. 89. Foi um pouco até tarde, né? Uhum. E Mas depois também a gente conta também. esse processo, né, Sensei? Que no caso da gente ainda, no caso da Sensei, teve a gravidez, parou, porque ainda tem aquele tempo de retorno e tudo. É o que você disse, vai, volta. Teve essas coisas, né? Que atrasam um pouco a mulher realmente. Eu acredito até que seja por isso que muitas mulheres desistem, né? Porque elas Uhum. saem e aí não retornam. Aqui mesmo na academia, a gente tem muito isso. Muitas mulheres saem porque vão casam, ou porque têm filho e tal, e não retornam. Pensam em voltar, querem voltar, sentem vontade, mas às vezes a vida, né? Mudam a profissão, e aí não voltam. Então a gente tem uma baixa muito grande no judô feminino, eu acredito que seja por conta disso aí mesmo, né? Uhum. Algumas com o tempo, depois que já está mais com a vida mais arrumada, mais organizada, Estruturada. até mais estruturada, até retornam ao judô, mas muito pouco Uhum. mesmo. Sim,
depois que eu me faixa preta em 89. Também a gente também não tinha aquela assim, aquela ânsia de mudar de dança. Aham. Eu não tinha esse negócio. A gente ficava, bom, faixa preta e ficava. Depois eu só fui para segundo dan em 93. 93 foi. Uhum. Aí foi um, Foi o processo de um mudança, tempo. né? Aí meu pai teve uma época também que a gente ficou é, uma confusão, tal, com a federação, mas ficou um pouco assim, meio balanceado, certo? Então a gente ficou um pouco afastado, assim, de campeonatos. E Uhum. foi que a gente começou a treinar mais o kata mesmo. Eu já estava com a idade mais avançada e a gente aí começou a treinar mais o kata mesmo. E Uhum. de lá para cá a gente não parou mais. Pronto. A gente sempre fez o kata, mas aí daí que eu já estava com a idade um pouco mais avançada e que não tinha condição do campeonato, porque se eu fosse pro campeonato, não tinha também o veterano, né, o master e tal. Isso Eu é um ponto importante. treinar com tinha que treinar lutar com as meninas bem mais novas, né? Aí eu já não aguentava mais, né? Não Aham. dava E para competir. sem ser Depois com 30 e aproveitando pouco, diga. essa deixa dos veteranos, a gente tem algumas meninas aqui do Judô Veteranos, que nem Nádia, né? Que é presidente Isso, aí, ainda tá uma aí. mulher na presidência dos Masters. Deixa A gente tem a Ju, que também está aqui fortalecendo. Eu queria mandar um abraço também, que está entrando para minha mãe, que está acompanhando também, está nos acompanhando. eu E, Sensei, agora me tire uma dúvida. Então, foi nesse momento que começou esse encanto, essa paixão pelo catar? Nesse momento que, porque, é como a Sensei está dizendo, na época ainda não tinha, aliás, o Judô Master e o Judô Master, especificamente o feminino, veio começar agora. Pelo menos aqui em Salvador, ganhou uma força com as É, meninas, praticamente desses 4 anos para cá, desses 5 anos para cá, porque o Master já foi. teve um tempo que não tinha tanta evidência. E depois que ganhou espaço, o judô feminino Master ainda teve um tempo para que começasse a se apresentar, e esse processo foi bem lento aqui na Bahia. Ganhou uma força agora nesses últimos 4, 5 anos, né? Inclusive com muita presença aí de Nádia. Mas aí levou ao Foi. Catar, foi por conta disso? Como é que começou esse encanto pelo Catar, pelo treino de Catar? Não, meu pai sempre exigiu que a gente fizesse catar nas mudanças de faixas, né? Então, desde o início, assim, a partir de faixa amarela, ele já quer que comece a fazer a primeira série do catar. E aí, ele que implantou isso na academia, entendeu? Uhum, Faixa amarela, uma série, faixa laranja, 2 séries, verde, 3 séries. Ele começou a fazer isso para já incentivar o treinamento mesmo do Nag no Kata, só o Nag uhum, no Kata, né? E quando chegasse, quisesse um dia ser faixa preta, já sabia todo o Kata. Aí, sim, então, quando eu já não tinha competição para mim, eu já não, o corpo já não dava para competir, né? Ele aí disse, "Então, vamos treinar o kata. Tem vários katas e a gente se aperfeiçoa melhor nos katas." E aí, pronto, eu comecei a me identificar. A gente começou a ter um grupo grande de professores que com interesse também, porque também já não competiam. Aí a gente começou a treinar vários katas. Também teve uma época que meu pai era responsável pelo o módulo de faixa de Dan, né? De faixa preta. uhum, Eram feitos aqui na academia. Então, isso levava a gente a ajudar ele, né? Como voluntária, a gente, não, vamos ajudar, e foi indo, foi indo, foi indo. A gente foi cada dia treinando mais, cada dia treinando mais. E são 8 catais, né? São 8, mas a gente só treinava um sexto uhum. catar, que é Itsutsu no kata de técnicas de projeções da natureza, né? Não é um kata muito conhecido, mas a gente treinava também. Então, aí, a nível de apresentação, a gente queria estar sempre mostrando, né? Estar sempre mostrando que gostava de fazer e tal. É isso que aconteceu. Então, E eu acho que o kata, a gente
infelizmente, né, não treina muito nas academias, mas se você começar a treinar mesmo, se aperfeiçoar, se aprofundar no kata, você vai ver como é fácil entrar na horinha certa. Uhum. E, Mas como a gente deixa para fazer mais tarde, aí já passou, o campeonato é, já passou, você não tem mais que explicar. e eu Diga. creio, Sensei, que um dos diferenciais da academia do Itapajipano, e aí eu deixo expresso minha admiração a isso, é esse cuidado e esse valor que vocês têm quanto o treino do Catar. Inclusive de treinar o Catar não quando for fazer exame faixa preta. Já é algo que está dentro da aula de vocês treinarem o Catar normalmente nas aulas. O Catar faz parte da aula, não é aquele treino só para Catar, né? E não se treina só um Catar aí no Tapá de Pano. Você vai, você treina o Nagina, você treina o Kimino, você treina o Juno. Então tem esse diferencial de vocês, o que a gente vê pouquíssimo hoje no universo do judô, né? Mas aí, Sensei, me responda uma coisa, já que você tá interagindo nesse sentido do Catar. Tem tido muitas meninas treinando kata aqui em Salvador, a Sensei que sempre está nos cursos de faixa preta, apresentações. A gente tem dos últimos 5 anos para cá também competição de kata pela Federação Baiana. Tem tido uma adesão das meninas ou não? Como é que está isso? Olha, com relação a campeonato aqui a nível estadual, infelizmente, deixou muito a desejar. Teve uma Uhum, época que tinha, e era muito bom mesmo o campeonato aqui a nível de Bahia. Mas aí, eu não sei o que foi que aconteceu, que as pessoas não só fazem o catar para mudança de dan, né? uhum, Não, não tinham interesse em fazer como campeonato, somente para mudança de dan. O pessoal do interior tem muito mais interesse do que o pessoal da capital. Tem muita gente no interior que faz o catar e que já representa a nível nacional, né? A gente tem aí Ron, Filho, e ano passado eles foram campeões até no sim. Kimi no Kata. A gente tem o professor Acácio, que também faz com o filho também, o Kodokan Goshinjitsu. Mas aqui, a nível de Salvador, infelizmente, ainda deixa muito a desejar. Aí a federação, ela coloca o campeonato de Catar no calendário e, infelizmente, não tem quórum. O ano Uhum. passado, a gente aqui escreveu 3 duplas e só tinha essas 3 duplas para o campeonato. Então, não tinha nem por que a gente participar, nem teve o campeonato. Então, infelizmente, acontece isso, entendeu? É, Eu é, ainda não sei por que essa cultura dentro de Salvador. Não sei por quê. Porque a nível nacional, o campeonato é muito bom mesmo. Dos cinco Catar. uhum. Mas, Sensei, eu acho até que não só a nível de Bahia, mas a nível de Brasil, as pessoas estão dando ênfase tanto ao judô competitivo, né? Que elas esquecem de uma condição primordial, que é o treino de kata. Porque o treino de kata foi inclusive orientado por sensei de Gorokan a não ser treinado só, que foi o que a sensei expressou muito bem que acontece aí no tapá de pano. Não só quando você vai fazer exame para a faixa preta. O kata é algo a ser aprendizado de maneira processual, né, na sua vida enquanto judoca. Então, creio que, E, partindo disso, as pessoas treinam katas muitas vezes só para o exame de graduação e não entendem toda essa essência de treinar o kata. E aí, às vezes, quando chega numa competição, não tem couro, né? O feminino, por exemplo, a é, gente já não tem um volume grande. E aí, quando a gente restringe para o treino de kata, piorou, né, Cisei? Então, é uma pena, né? É uma uhum, pena. Mas eu espero que com esse retorno agora do veterano, né, a gente consiga mais adeptos no Catar. Porque a uhum, gente também vê a nível nacional isso, né? O pessoal com mais idade fazendo o Catar. Não deveria, mas é uma opção, né? Alguém perguntou se o Catar era só para faixa preta aí. Não, não é. uhum. O Catar tem o Catar de até marrom, né? Roxa e marrom, e o Catar de preta. Ele a competição do Catar não é aberta. Ou a preta, ou marrom, roxa e marrom.
É Sensei, interessante, eu não sei quem. eu vou aproveitar para dar as boas-vindas ao professor Maison Sampaio, que entrou agora, que também é de Fortaleza, ao Sensei Edson Carvalho, que também está entrando, né? Então, a gente agradecer a presença. Eu peço já desculpas antecipadas, porque às vezes eu fico muito intertida no nosso debate e acabo passando despercebida algumas perguntas, mas, por favor, insistam e aproveitem a Sensei Cris, a oportunidade de perguntar. Sensei, me tira uma curiosidade boa, né? A gente sabe que tem muito essa condição de dizer que o Junokata, que é um kata, que é considerado kata da gentileza, mas que muitos acreditam que é um kata só para mulheres ou foi específico para mulheres, o que não é verdade, né? O Junokata, ele é um kata, inclusive, que você tem uma maior consciência corporal e aconselha-se a que, inclusive, iniciantes possam treinar o Junokata para o desenvolvimento. E isso é importante a gente frisar para que as pessoas comecem a quebrar esses, eu digo até de um preconceito, porque se não conhece é um preconceito. Me diga, Sensei, a afinidade é pelo Juno? Não é? Como é que é essa história? Olha, na verdade, É. eu tenho essa afinidade. Não, não é que, é como você falou, não é um catar para específico de mulheres, né? Só feminino. É porque é um catar que ele não tem quedas, né? O Nag no Kata, é um catar de projeções, né? O Katami no Kata é um catar de domínio de solo. Então, esses dois catas, você requer muita força física até para você fazer mesmo. E o Uhum. Juno Kata, não. Ele é realmente o Ju mesmo. Ele é suave, né? É um catar eu chamo um catar de alongamento. Então, de vez Uhum. em quando, até na aula, para alongar no início da aula, a gente faz algumas poses do Junokata, porque você alonga bastante. Aí tem mesmo um pouco desse tabu, mas já quebrou até, já quebrou bastante Uhum. esse tabu, né? Que é só feminino. Tanto que agora não. O Junokata, ele é apresentado para o terceiro Dan. Por algum Sim. tempo ele foi apresentado para o quarto Dan, mas aí houve uma mudança e ele agora é apresentado para o terceiro Dan. Então, alguns homens, né, ficam assim, tá, porque tem uma corridinha, porque vai puxar, vai alongar e tal, mas depois relaxa e vê que não tem, é só tabu mesmo, certo? É só preconceito mesmo, tem que quebrar mesmo esse preconceito. Tem. Mas é um catar muito bonito. E realmente fica mais bonito quando a mulher faz. Talvez porque a mulher seja um pouco mais graciosa, como diz meu pai. Meu pai sempre diz: não, porque a mulher é mais graciosa para fazer determinados movimentos. Mas é um catar bonito, muito bonito mesmo. Eu tenho Muito. paixão pelo Juno catar. O Juno tem essa preferência. Sensei, deixa eu Tem. também registrar a presença da Sensei Clara, que tem uma grande admiração por você também, trabalhamos juntas. Né? Temos também aqui Gabriela, que foi uma aluna que está em Portugal, que entrou, alguns alunos também, Cibele, Jaguaraci, então mostrar admiração pela Sensei, né, que está entrando. Eu não consigo ver todo mundo, gente, então eu peço desculpas, tá? Novamente. Sensei, me diga uma coisa. Quando eu entrei no judô, eu tinha, por exemplo, algumas referências. Eu lembro de duas referências muito fortes. Eu era muito nova e eu lembro que eu treinava no Sesc Fortaleza. E um meu sensei, que é o sensei Marcelo Frazão, não pôde, teve que se ausentar durante uma semana por motivos de viagem. Tinha uma sensei que se chamava Sensei Renata. E ela era faixa preta, era a única faixa preta. Então, de repente, eu olhei para ela, oh, uma faixa preta. Meu Deus, quero também chegar à faixa preta. Então, meu objetivo era chegar à faixa preta. E ela serviu como referência durante muito tempo pela figura que ela demonstrou, né? De sempre ter uma mulher no universo masculino. Eu lembro que nas competições também eu comecei a competir e aí eu lembro da Vani Shi ganhando a medalha nos Jogos Pan-Americanos, né? E aí eu também foi um outro ponto de referência, assim, a emoção dela de ganhar, aquilo me marcou muito também na época. Isso foi em 99.
Então, a Sensei teve alguma referência, assim, ou até mesmo que seja colega de treino, tendo em vista que o judô baiano, por exemplo, ali na década de 80, foi um judô muito forte. A gente teve atletas, inclusive, que foram para a seleção brasileira, representaram nos Jogos Pan-Americanos, não foi? Foram as desbravadoras do judô brasileiro, né? Então me conta isso, Sensei, por favor. Eu quero agradecer a presença aí, que eu já vi a presença de muita gente, minha prima é cearense, mora em Ah, Senador Pompeu. Professora Soraya Kodansha, que também entrou aí, obrigada, minha irmã, Nádia, obrigada, minha sobrinha, agradecer primeiro a esse pessoal aí, muito obrigada pela presença de vocês. Olha, eu tenho aqui como referência a Cristina Krušević, ela foi a primeira faixa preta da Bahia. Ela fez faixa preta aqui pelo Itapajipano, mas ela veio da Sogabe de Ilhéus. Ela treinava lá na Sogabe com o tio dela. E aí, quando ela veio estudar aqui em Salvador, ela foi pra academia. E ela era uma referência para mim aqui, porque ela, o tio dela, tinha muito contato com o pessoal de São Paulo. Então, eles viajavam muito lá para a Sogabe de São Paulo. Então, ela veio para aqui, ela veio trazendo muita coisa. Inclusive, ela foi para o Rio e trouxe o Junokatá para ensinar aqui. Ela foi para o Rio, passou 15 dias lá na época, com uma outra aluna nossa aqui, para aprender o Junokatá. Então, quando ela veio com aquele katá, eu achei lindo ela fazendo o katá, né, o Junokatá. E aí, sempre achei bonito que quis aprender. Nessa época eu ainda era bem garota. Então, a minha referência maior aqui na Bahia mesmo foi Tina Krušević. Depois de que Tina, a gente teve também outra. Diga, você ia Sensei, perguntar alguma coisa? inclusive foi a primeira faixa preta aqui na Bahia. Foi, foi. Atualmente ela mora nos Estados Unidos, mas ela foi a primeira faixa preta da Bahia. Uhum, A nossa primeira faixa preta aqui do Itapajipano mesmo foi outra Tina Chiloy. sim. Também essa foi excelente atleta, Tina Chiloy. E aí depois foi deslanchando várias outras faixas pretas. Mas Helena Cristina Krušević foi uma das campeões, né, que ganhou vários, foi bicampeã brasileira na época, ela era peso meio pesado. Uhum, Ela foi bicampeã brasileira, ela foi para o Sul-Americano. Nós tivemos outras também que foram. uhum. Teve Silvia Story, teve Cristiane Luna, que veio depois, são mais novas até do que eu. Mas aí ela abriu os E caminhos, Tina, né, Sensei? Ela abriu, na verdade, pô, os caminhos, não foi? Sensei, deixa eu só ela, rapidinho registrar, a Sensei já registrou, mas registrar a presença da Sensei Soraya Andréa, porque assim, foi uma pessoa muito importante para nós no judô feminino, por tudo que ela representa, tanto para o feminismo, né, assim, de judô, se tratando de judô, por todo o trabalho dela, e agradecer a persistência dela, porque abriu caminhos também para que nós estivéssemos onde estamos hoje, né? Então, deixar registrado aqui. Mas pode continuar, Sei, desculpa. sim, aí veio várias outras, né? Nós tivemos aqui na Bahia muitas mulheres que foram campeões, ganharam muitos campeonatos, né? Brasileiro, a nível estadual, tivemos muitas atletas boas mesmo, viu? Infelizmente não tinha patrocínio, né? Era pai-trocínio, que a gente chamava, né? Era pai-trocínio. Era muito difícil ter um patrocinador. Então era difícil também viajar por isso. Uhum. Mas a gente conseguiu assim, mandar algumas atletas para brasileiro. E a Bahia teve uma época que era tão forte que os campeonatos eram divididos por regiões. Né? Então a gente participava da região Norte e Nordeste. Mas ficou Sim. tão forte, que a equipe da Bahia foi convidada, que era assim, era convidada para participar de outras regiões, né? E a gente aí começou a participar da região Sudeste. Então foi muito bom, foi uma época assim muito forte mesmo, na época de 80 para 90, foi Uhum. onde teve muitos campeonatos,
esportes em que a Bahia participou, tanto no feminino como no masculino também. Foi justamente quando teve essa época, o Campeonato Nacional do SESC. Começou a ficar mais em evidência o judô da Bahia. Uhum. E isso, Sensei, eu vou dizer, porque como eu fiz a trajetória de estar em Fortaleza, depois fui treinar por atleta, né? Fui contratada pelo clube lá, pelo Pinheiros, e depois vim para Salvador. Então, minha referência era o judô em Fortaleza, e a Bahia era de referência. Porque, se tratando de Norte e Nordeste, foi ela que abriu as portas, até porque estava pela proximidade do Sul e do Sudeste, para que houvesse treinos, né? E, assim, a delegação da Bahia sempre tinha um número maior de meninas, então chamava muito a atenção. A gente sempre tinha referência no Norte e Nordeste de ser bem forte, né? A professora Anne está trazendo, a professora Anne é a professora do Rio, tá? Responsável pela Associação Keiko Fukuda, sensei. Eu agradeço a presença dela também. Ela está até sinalizando que os katas são feitos com eficiência, senão viram coreografias. Então, o próprio Juno Kata, apesar para esclarecer para todos, né? Ser um kata em que a gente não tem aquela projeção de fato ao solo, requer muita eficiência mesmo, tá? E muito domínio disso, né, sensei? Verdade. Registrar que também a Judokatas que entrou para prestigiar, para nos prestigiar. Sensei, me diga uma coisa que vai ser um pouco polêmica, não sei, né? Mas a Sensei está entrando no know-how aí de, pelo menos, trazendo até a plataforma Zenpo e a partir de alguns estudos da professora Gabriela também, que é do Rio, a gente tem em torno aí de mais ou menos 10 mulheres kodanshas no Brasil, né? Que elas não se concentram boa parte no Nordeste. A Sensei está entrando nesse grupo seleto, é como se a gente representasse aí 2% das mulheres de kodanshas proporcional aos homens. Vocês podem buscar isso também na plataforma do Zenpo, da CBJ. O que a Sensei acha que... Por que se dá esse processo, essa construção de a gente ainda não ter um número significativo de mulheres? Quais as questões em relação a isso? Bom, eu vou falar com a minha experiência aqui, no nosso estado. Uhum. Né? No nosso estado. Como eu falei no início, há pouco tempo, muitas mulheres desistem. Né? Muitas até chegam à faixa preta, mas desistem, né? Não vão avante. Né? Concluem a faixa preta e param ali. Né? E as que ficam, a gente tem aí, deixa eu me lembrar assim, mais ou menos da minha época, ou um pouco depois, a gente tem a professora Luciana, lá de Itabuna, tem a professora Maria das Graças, lá de Cruz das Almas, que são professoras que têm academia, né? Que têm academia, mas que também não aspiram Dan. Né? Não aspiram. Então, eu acredito que seja muito isso. Né? No meu caso, como eu estava aqui direto com meu pai, então a gente fazia, participando direto de treino, de mudança de Dan, pela federação, e aquilo para mim foi uma coisa natural mesmo, ir mudando, trocando os DANs. Mas eu acredito que seja isso. Então não tem esse interesse mesmo, entendeu? Na mudança, em alcançar, em galgar um outro Dan. Sim. Eu vejo mais ou menos isso. Talvez eu esteja errada, não sei, né? Mas eu vejo muito isso. Até assim triste, né? Porque a gente gostaria que tivesse mais mulheres, né? Representando, né? Como você falou, a gente tem aqui no Nordeste, eu sou a segunda. Tem uma professora Paraíba, né? Se eu não me engano, é árbitra. E agora eu. Eu também demorei bastante, né? Pelo tempo que eu tenho em cima do dojo, eu demorei bastante. Mas eu acho que a hora foi essa mesmo, entendeu? A hora Porque tinha que ser essa mesmo. Porque a gente vê um número, inclusive a Sensei citou uma coisa importante, quanto à arbitragem, a gente não vê tantas mulheres. É claro que a gente está no embate de conseguir esses caminhos, porque eu acho que mesmo, hoje em dia já está melhor, Sensei, mas eu acho que ainda tem aquele preconceito, aquela questão de gênero ali velada, né? Estamos velados ainda, mas a gente tem que ir para o embate,
Porque a gente também tem que entender que, por exemplo, nós começamos a tratar logo no início da nossa conversa, né? Que na década de 70, que as mulheres foram ali 60, 70, que elas foram Começou. começar a lutar, ter o randori, ter a competição, competir mesmo de fato ali na transição 70, 80, né? Então, assim, é um processo recente e que a gente tem que estar aí no embate, né? E a partir disso, Sensei, aí eu vou lhe trazer algumas coisas, né? Que é em relação ao preconceito. E aí eu admito o seguinte, por exemplo, a faixa com a tarja branca que a gente usou, a Sensei deve ter usado por muito tempo, eu cheguei a usar até a minha faixa roxa, eu ainda tinha a tarja branca, e eu lembro uma situação também que me marca, o que é ruim também, mas é importante eu elucidar para que as pessoas entendam, que tinha a professora Renata, onde eu treinava, e o meu primeiro contato com ela foi o seguinte: eu entrando correndo no treino, e ela olhou para mim e falou assim: não vai cumprimentar a sensei? Bem séria. E eu olhei assim para a faixa dela, eu tinha 6 anos. Naturalmente eu falei assim: não, porque você não é faixa preta. Pensamento de criança muito simples, mas que foi traduzido: você não é faixa preta. Porque... Aí ela me perguntou, ela pacientemente me perguntou: como eu não sou faixa preta? Eu falei assim: não, você tem uma tarja branca no meio. Logo, se você não é toda preta, você não é a faixa preta. O meu sensei é toda preta, né? E a gente sabe que isso vem de maneira histórica do Japão, essa questão do gênero também, da mulher sempre estar rebaixada. Dizer que era para a história ficar mais bonita, é porque a mulher era mais frágil, delicada, mas a gente entende que não. Depois isso mudou, né? Isso foi um dos pontos, eu tratando isso. Mas eu também tive algumas séries de preconceitos durante o processo de judô. Olha, isso não é coisa para mulher. Né? E olha que eu comecei a treinar, sensei, na época, eu comecei a treinar em 93, no início de 93. Então, acho que eu já peguei um cenário mais tranquilo. Me fale como é que foi isso para a Sensei, se a Sensei passou por isso, como é que se deu. Olha, eu não senti muito, porque eu sou. Aqui nós somos 6 irmãos, certo? Então eu tenho 4 irmãos homens, né? São 2 homens, eu mais 2 homens e depois minha irmã. Então eu sempre fiquei muito arrodeada de homens, né? A Uhum, academia, na verdade, a academia sempre foi 80% masculina, né? Então, às vezes eu estou à frente de uma aula só de homens, então eu não senti muito isso. Às vezes acontece de alguém chegar e não me cumprimentar mesmo. uhum, Já aconteceu isso várias vezes. Os próprios alunos da academia falam: cumprimenta a professora, cumprimenta o sensei, né? Cumprimenta a professora. Eles chegam assim, quem vem de fora. Isso acontece muito, quem vem de fora. Vem uhum, de fora treinar na minha academia, né? E às vezes, quando eu estou no módulo do exame para Dan, também às vezes acontece isso, né? Eu estou lá compondo a mesa, eu sozinha de mulher, uhum, né? E aquela homem de um lado, homem do outro, né? E tem um que passa e não fala comigo, né? Infelizmente, acontece ainda muito isso, né? É chato, mas a gente deixa que outros chamem a atenção. Eu evito chamar a atenção, né? Eu acho que talvez seja ignorância, né? Entre aspas, né? Ou vergonha. Às vezes eu uhum, acredito até que seja vergonha mesmo, né? Por eu ser mulher. uhum. Acontece muito isso. Agora, com relação à faixinha, à tirinha branca, você sabe que eu até gostava daquela tirinha branca. Eu achava a faixa bonitinha. Achava a faixa muito bonitinha. Era. Aí eu dizia, todas as minhas faixas tiveram aquela tirinha branquinha. Aí quando disse, não pode mais. Eu falei, não pode? Não, acabou esse negócio, não tem mais essa tirinha branca aí, não, é só uma faixa única agora. Eu disse, não, mas porque tirou, é tão bonitinha tal. Não, esse negócio aí acabou, que era um preconceito, estava diferenciando muito a mulher. Mas eu achava até bonitinha, não vou mentir. Todas as minhas faixas sempre tiveram aquela fitinha branca. Aí agora, até a minha faixa, a última faixa de quinto dan, tinha a tirinha branca.
mas eu só podia usar dentro da minha academia, né? Eu não pode Uhum. mais usar com a tirinha branca. Quando eu ia para os eventos, eu virava a faixa ao contrário. Aí teve um aluno em um módulo que disse assim: Cecê, por que a senhora usa a faixa pelo avesso, ao contrário? Eu fiz assim: não, não. Olhei assim, não, não tá pelo avesso, não, tá certo. Não, porque eu tô vendo que tem uma tirinha branca aí na sua faixa. Aí eu fui explicar a ele, né, que não pode mais atualmente usar mais aquela faixa branca, com a Uhum. tirinha branca. É, Mas eu achava bonitinha. Diga. esteticamente, Cecê, eu não vou mentir, não. Eu achava a minha faixa roxa muito bonita, né? Tinha tirinha. Mas eu creio que foi um avanço, assim, porque em termos simbólicos é que nem isso, né? Eu cheguei enquanto criança e disse assim, ó, você não é faixa preta, não. Você não é sensei. Então, foi um ganho para a gente, né? E o entendimento sobre isso, porque você fazer o uso da faixa com a fita ou não, eu acredito que, por exemplo, no Japão ainda fazem esse uso, até pela condição cultural, mas de a gente saber da simbologia e entender que foi um avanço para a gente, né? Fora É, essa condição é muito importante. Então, é um avanço no feminino. Agora, o que a Sensei diz é muito importante, porque até para elucidar para outras pessoas que não são daqui de Salvador. A Sensei é a única na comissão de graus, a única mulher da comissão de graus, né? Então é envolvida por homens, realmente. Então isso é é, significativo porque é um ponto feminino nosso, né? É um ponto de embate, de tá abrindo as portas para avaliação. Mas eu também já passei por situações de tá enfileirada, ser a única mulher, ter pelo menos dois faixas pretas de um lado, dois no outro, passar a cumprimentar o homem não me cumprimentar, passar, e aí os próprios colegas chegarem a avaliar, olha, é, cumprimente a sensei. A gente ainda está numa isso. sociedade, infelizmente, machista ainda, mas estamos no, na batalha, né, Caminhando. sensei? E você também falou com relação à arbitragem, né? Teve uma época que eu também queria ser árbitra, né? Eu fiz, não, vou ser árbitra. Aí fiz os cursos de arbitragem, até arbitrei em alguns campeonatos, mas aí eu vi que não era minha mesmo, entendeu? Não conseguia galgar mesmo a arbitragem. Então, hoje em dia, a gente já vê algumas mulheres árbitras, né? E eu acho Uhum, muito, muito um trabalho assim, é um trabalho muito bonito, é um trabalho difícil a arbitragem. Eu acho a arbitragem muito mais difícil do que o catar, uhum, porque tem uma visão muito ampla, né? Você tem que dominar bastante, né? O conhecimento das técnicas, o conhecimento do regulamento, né, da arbitragem. Então, eu acho muito bonito, dou parabéns às mulheres, quero falar das mulheres, porque os homens já dominam muito, né? Então, aqui na Bahia nós temos, né? Se eu não me engano, nós temos 3 árbitros, né? Aqui na Bahia. Então, parabéns às meninas aí que conseguem. uhum. Esse é Sensei, eu queria registrar também a presença do Sensei Ciro, do Sensei Cirinho, né? Está aqui também conosco. Seja bem-vindo. E aí, trazer o seguinte, Sensei, realmente, eu vejo ainda que, por exemplo, o nosso posicionamento, muitas vezes, só pelo fato de sermos mulher, ele às vezes é deixado de lado ou rebaixado. Eu vejo, eu analisando, né, de uma maneira geral, a nível de Brasil, eu vejo muito isso posto na arbitragem. Vemos sim dentro do dojo, mas por questão de hierarquia, às vezes você se impõe faixa preta e tem um faixa marrom cumprimenta, mas eu vejo muito isso na arbitragem, né? No treino de kata também vemos, mas eu acho que na arbitragem é uma coisa mais forte, como a Sensei disse. E aí cabe a nós, mulheres, tomarmos mais esse espaço de arbitragem, não se sentirmos intimidadas enquanto a isso, né? Não se sentirmos intimidadas a continuar treinando para ser codancha, a continuar treinando para ser árbitras, tá na arbitragem, ser árbitro FIGE, para que a gente não se intimide nesse processo, né, do judô feminino. Você me diga uma coisa, vou lhe perguntar outra coisa. O que a Sensei acha que quais são os principais desafios do judô feminino
que a gente está enfrentando agora, que a gente tem aí pela frente. O que a Sensei acha disso? Bom, eu acho o maior desafio é com relação a patrocínio mesmo, que é muito difícil, né? Eu vejo aí muitas meninas boas, a gente tem aqui atualmente na Bahia muitos atletas de ponta, né? E sem patrocínio, que é muito difícil, porque as meninas precisam estudar, e precisam dedicar um tempo ao treinamento, né? Precisam ter uma alimentação. Você falou na live passada com a Verônica, as meninas ficam menstruadas, tem aquele período, então precisam de um acompanhamento ginecológico, né? Precisam de um profissional que saiba trabalhar. E sem patrocínio, às vezes, é difícil isso acontecer. Então, o patrocínio, eu acho que é uma coisa que pesa muito, Uhum. bastante. E as meninas, também, esse problema do preconceito é muito grande. Eu acho que já quebrou bastante, viu? Da minha época para cá, né? Pela quantidade de meninas que a gente vê no campeonato. Então, eu acho que esse já quebrou bastante esse preconceito, né? E eu espero que venham outras codanchas para a Bahia, né? Que tenham, né? Eu gostaria que essa quantidade de faixas pretas que a gente tem, né? Eu sinto falta, a gente sente falta, né? Eu gostaria imensamente que tivesse outras mulheres ali ao meu lado, né? Que queiram também passar conhecimento, né? Porque a Uhum. gente não só passa conhecimento, a gente aprende demais em cada módulo que a gente participa, né? Cada um tem um pouquinho para ensinar, né? E cada dia você aprende um pouquinho mais. E isso é tão bom, é tão gostoso essa troca de conhecimento e tal. E aí você vai crescendo, né? Você vai crescendo como gente, como ser humano, Uhum. né? Eu Uhum. acho que era isso mesmo que o Gorokano queria, né? Passar para a gente, né? Que a gente sempre fizesse essa troca, né? Em prol do outro. Uhum. Sensei, eu queria também agradecer a presença do professor Ibsen, que está aqui também conosco, tá certo? E sinalizar que a gente aqui na Bahia, nós estamos atualmente, pelo menos no judô feminino, e a Sensei, não sei se vai concordar comigo, nós estamos numa onda positiva, porque se a gente analisa que nós tivemos o ganho da Sensei ser Kodansha esse ano, né, em março, nós temos a referência da Nádia como presidente da comissão Master, e aí não é presidente da comissão Master feminina, é presidente da comissão Master em geral, né? Então, isso é importante. A gente está sinalizando. Nós temos um treino, por exemplo, no início de ano, que eu tive a oportunidade de estar nos treinos técnicos com as meninas também. Então, nós estamos ganhando espaço, mas para isso também a gente está brigando por esses espaços, dizendo que são nossos, né? Que nós mulheres estamos aqui e que a gente não quer diferenciação, a gente quer o nosso espaço para que a gente conquiste o que nos é de direito, seja na arbitragem e tudo, né? A Sensei Soraya André colocou até aqui, Sensei, uma coisa interessante, eu não cheguei a pegar, que foi que os professores obrigavam a colocar o judogi cruzado para o lado, diferente o feminino do masculino, né? As meninas, os homens e as mulheres. Eu não cheguei a pegar essa época, a Sensei passou por isso, né? Aqui a gente não. Isso aí foi mais a nível lá do sul mesmo. Aqui na Bahia a gente não fazia essa diferenciação, não, entendeu? Falavam, mas a gente não chegou a usar assim, não. Uhum, sim. O E, país, e, e aí eu, E aí eu queria só citar que tem um grupo muito extenso de mulheres aqui. Eu agradeço a presença de todas. É importante a gente estar nesses debates. E eu vejo algumas muito jovens que não passaram por esse processo, né, de a Sensei, porque eu já tive os louros do que a Sensei fez atrás, né? A Sensei fez esse trajeto, então para mim já ficou melhor. Mas para que elas possam entender os ganhos que a gente já teve, né? De o judogi, a gente ter se diferenciar de homens e de mulheres, e a gente não tem hoje em dia, é importante. Sensei, para a gente entrar na nossa reta final, eu queria falar o seguinte: o que a Sensei pode dizer, passar de mensagem
para as mulheres em geral e até para os homens que nos assistem. Tem um grupo que está nos assistindo e é importante estar dentro do debate, porque essa questão de as mulheres nas artes marciais não é só um debate para mulheres, é um debate geral. Então, o que a Sensei pode colocar, o que a Sensei pode dizer? Bom, eu vou citar uma máxima de Jigoro Kano que eu gosto muito, né? O objetivo final do judô é aperfeiçoar-se e contribuir com algo de valor para o mundo. Então, eu acho essa frase assim o máximo de Jigoro Kano, né? Quanto mais você se aperfeiçoa como gente, né, como ser humano, e se dedicar ao próximo, então você está valorizando o mundo como um todo, né? Uhum, Porque agradecer, ser solidário, dar exemplo, saber ouvir, falar na hora certa, eu acho que o judô, né, me ensinou e vem ensinando isso. E eu acho que essa máxima de Jigoro Kano, o máximo. o Então, massa. o que eu tenho a dizer é isso aí, entendeu? Eu acho que a gente saber se dar, né? Saber receber, saber falar e saber ouvir, que é muito interessante, né? É, eu sempre falo assim para os meus alunos: olha, nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca, então é muito importante a gente saber ver, ouvir, para que na hora que falar, né, tenha coesão nas palavras. Uhum, Então, eu acho que foi isso que quis passar para a gente, né? Para que a uhum. gente pudesse melhorar o mundo como um todo. Um todo. Diga. Sensei, eu gostaria muito de agradecer a presença da Sensei aqui, porque eu creio que para que a gente consiga entender o presente, nós precisamos compreender o que veio antes de nós, né? O que veio antes, as pessoas que vieram antes de nós. Aqui na Bahia, no geral, eu acredito até que no geral, não se tem esses registros da história do judô feminino. Então, É, é importante que a Sensei tenha esse espaço para que a gente compreenda o que a gente é hoje a partir do que se passou e que a gente possa construir também alguns espaços e se tornar pessoas ativas, né? Para os nossos direitos sociais, para os nossos direitos dentro do dojo, para os nossos direitos fora do dojo. Então, assim, eu só tenho muito a agradecer por compartilhar conosco essas memórias, essa história, por estar nesse momento. Eu queria também. Oi, Sensei, pode dizer. não, conclua. Não, não Pode pode. concluir. Não, pode dizer, Sensei, fique à vontade. É assim, toda história tem um início, né? Qualquer que seja, né? Não só dentro das artes marciais, não só dentro do judô, né? A gente vê aí na história da humanidade, né? Sempre aquele início é difícil, né? E depois, com o passar do tempo, com a persistência, né? Com a vontade, a gente vai galgando, galgando e vai chegando a vencer etapas. Foi isso que aconteceu com o judô feminino, né? A gente ainda tem muitas etapas a vencer, né? Mas eu tenho certeza que a gente está caminhando, entendeu? Cada dia mais, né? Eu passei por muitas coisas, você passou, né? As meninas que estão chegando vão passando também, e a gente vai galgando, galgando, galgando. O que eu quero pedir para as meninas que estão aí assistindo a nossa live e outras que venham a praticar o judô é que não desistam, né? Se gostam, se Uhum, querem, né? Porque muitas mudam de profissão, mas que o esporte está dentro de você, né? O uhum, esporte está dentro de você. Pode contribuir, colaborar com o esporte sem sair do dojo, né? Se você é professora, se você é médica, se você é advogada, Nádia, por exemplo, é advogada, né? Nossa master Nádia. uhum. E você colabora, né? De alguma forma para o seu esporte. Então, Gente, eu vou agradecer.